Fala galerinha do segundo ano, eu espero que vocês estejam bem, saudade de vocês. Antes de começar a correção dos exercícios da aula passada, eu queria dar parabéns para vocês que estão se esforçando para aprender, mesmo com todas as dificuldades, com a distância, ter que assistir às aulas, às videoaulas, né? Mas eu sei que tem muita gente se esforçando para aprender e se dedicando. Vocês estão de parabéns, admiro muito a garra de vocês de tentar aprender, mesmo nesse tempo difícil, tá bom? Parabéns, viu, galera? Então, a gente começar aqui, né? O primeiro exercício da lista que eu passei na aula passada diz o seguinte: em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 12 litros a 293 Kelvin. Se este gás for aquecido até 302 Kelvin, sob pressão constante, seu volume será... Então, ó, a gente vai anotar esses dados, né? Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 12 litros. Então, ó, volume inicial igual a 12 litros, certo? Certo? A 293 Kelvin. Eu sei então, que a minha temperatura inicial é 293 Kelvin, tá bom? 293 Kelvin. Se este gás for aquecido, então já é um segundo momento, né? For aquecido até 302 Kelvin, então a temperatura 2, né? Em um segundo momento, vai ser 302 Kelvin sob pressão constante. Olha aqui, ó. Ele já me deu a dica já, ó. Pressão constante. Seu volume será... Então, ele quer saber o volume 2. E eu sei que a pressão é constante. Então, pessoal, a gente vai fazer aquilo que eu expliquei para vocês na última aula, né? Eu sei que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Só que aqui ele me disse que a pressão é constante. Então, eu vou cortar quem? A pressão, certo? Então, eu vou cortar a pressão da minha fórmula, porque a pressão é constante. Então, a gente continua só com isso daqui, ó. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Que foi aquilo que eu expliquei para vocês. Quando a gente tem uma transformação isobárica, né? Pressão constante, que nem ele falou no problema, a gente corta a pressão. E só fica com o que sobra da fórmula, que é o volume inicial, temperatura inicial. Volume inicial dividido pela temperatura inicial. Igual a pressão final eu cortei, né, que é isobárico, né? É a mesma pressão que ele falou lá, porque a pressão é constante. Então, eu cortei a pressão, só ficou o volume final sobre a temperatura final. Eu só fico com isso aqui, tá bom? Então, aí, como eu só tô com isso daqui, eu vou colocar os meus valores na fórmula. Vai ser o seguinte, ó. Vou repetir a fórmula aqui, tá bom? Pra gente conseguir acompanhar certinho. Igual a V2 sobre T2. Então, a gente só vai colocar os valores, ó. Eu sei que o volume inicial é 12. Então, vai ser, no lugar do V1, eu coloco 12. No lugar do T1, eu vou colocar 293, que é o valor de T1, que eu já recolhi no problema. O valor de V2, volume final, né? Segundo momento, é o que eu quero descobrir. E o valor da temperatura 2, T2 é 302 Kelvin. Então, coloca aqui, ó, 302, tá bom? Então, pessoal, o 302, agora que a gente já colocou todo mundo na fórmula, né? É só a gente resolver isso aqui com matemática, tá bom? Aí, ó, o 302 que tá aqui dividindo, ele passa para lá multiplicando. Ele pode subir multiplicando. Aí vai ficar, ó, 302 vezes 12 dividido por 293 igual a quem? V2, que está daquele lado lá. O 302 estava dividindo, subiu multiplicando, veio para cá multiplicando, tá bom? E o V2 continuou daquele lado. 293 estava aqui embaixo do 12, continuou aqui,
tá bom? Vou inverter os termos, tá bom, pessoal? Só para ficar melhor pra gente resolver. Aí, ó, invertendo os termos, eu tenho esse aqui, ó. 302 vezes 12 dividido por 293. Então, pessoal, é só a gente resolver isso aqui que a gente resolve, que a gente encontra o valor do volume 2. Aí eu pego e faço 302 vezes 12 dividido por 293. Isso aqui vai me dar 12,37 litros. Então, essa é a minha resposta. O volume 2, o volume final, é 12,37 litros, tá bom? Então, pessoal, agora número 2. Na número 2, ele me diz o seguinte. O gráfico abaixo mostra a isoterma de uma quantidade de gás que é levado de um estado 1 para um estado 2. O volume do estado 2 em litros é... Então, ele quer saber o volume do estado 2, né? Aí ele me deu o gráfico aqui, ó. Um gráfico de pressão versus volume, né? Então, aqui eu tenho os valores da pressão e aqui embaixo eu tenho o valor do volume, né? Em litros, tá bom? Então, ó, ele me falou que é uma isoterma. Que é uma isoterma? É um gráfico de uma transformação isotérmica, né? Que tem a mesma temperatura durante toda a transformação. Então, a temperatura não vai importar para a gente, tá bom? Então, a temperatura não vai importar. Aí, ó, a gente vai pegar as informações a partir desse gráfico aqui, tá bom? Ó, o ponto 1, ele vai me dar os valores iniciais, né? Ó, e no ponto 1, eu sei o seguinte, ó, se eu pegar ele aqui, eu vejo que a pressão dele, olhando para esse lado, a pressão dele é igual a 10 atm, né? No ponto 1, a pressão é 10 atm, né? Então, vou anotar aqui, ó, pressão 1 é igual a 10 atm. Olhando para o lado, eu vejo isso. Eu pegando o ponto 1, olhando para baixo, eu vejo o volume dele. E eu sei que o volume dele aqui é 2, né? 2 litros. Eu pegando o ponto 1, olho para baixo, 2 litros. Então, volume 1 é igual a 2 litros. Aí agora, o ponto 2, né? Se eu pegar o ponto 2, olhar para o lado, eu vou saber a pressão do ponto 2. A pressão do ponto 2 é 5 atm. Então, a pressão 2 é igual a 5 atm. E no ponto 2 é o que eu quero descobrir é o volume dele, né? Tá até aqui V2, né? Então, vou colocar aqui V2 é o que eu quero descobrir. Eu não sei, tá bom? E a gente já sabe que é isoterma. Então, a transformação não importa a temperatura, não varia a temperatura. Então, não há variação de temperatura nessa transformação, tá bom? Então, vamos continuar. Ó, a pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 sobre a temperatura 2. Isso aqui é a lei geral dos gases, né? Aí eu falei para vocês, quando a gente tiver temperatura constante, que é o caso aqui, né? Vai ser a mesma temperatura em toda transformação. É uma transformação isotérmica, né? Então, a temperatura não vai importar. Então, a gente pode cortar ela, né? Porque ela não muda. Aí a gente vai ficar só com isso aqui, ó. Pressão 1, né, que é essa parte de cima. Pressão 1 vezes volume 1. A gente só fica com isso aqui, porque a gente cortou de baixo. É igual a pressão 2 vezes volume 2. Pressão 2 vezes volume 2, tá bom? Então, a gente desconsiderou a temperatura e vai ficar com essa fórmula. Aí, basta a gente colocar esses valores na fórmula que a gente consegue descobrir o resultado. Vamos lá, ó. Eu vou colocar a fórmula aqui, ó. Pressão 1 vezes o volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. A pressão 1 é igual a 10 atm, tá bom? Então, no lugar de P1 eu coloco 10. No lugar de V1 eu coloco 2, né? No lugar de V1 eu coloquei 2. Igual. No lugar de P2 eu coloco 5, certo? Então, 5. V2 eu coloco V2, tá bom? Porque o V2 é o que eu quero descobrir, então eu mantenho ele lá.
Então, já coloquei as informações. P1 igual a 10, V1 igual a 2, P2 igual a 5 e o V2 é o que eu quero descobrir, tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. O 5, ele tá multiplicando o V2, ele vai passar para lá, dividindo, certo? Passa para o outro lado dividindo. Então, aqui vai ficar o seguinte, eu já vou inverter os termos, né? Vou colocar aqui embaixo, tá? V2 igual a 10 vezes 2 dividido pelo 5. Já inverti os termos, o 5 estava multiplicando, passou dividindo. 10 dividido para 5 dá 2, né? 10 dividido para 5 dá 2. Então, ó, V2 vai ser 2 vezes 2, 4. 4 litros, tá bom? Você poderia resolver também aqui, né? 10 vezes 2, 20. 20 dividido para 5, 4. Dá na mesma, tá bom? Eu só simplifiquei ali em cima. Então, ó, V2 igual a 4 litros, tá bom? Aí agora a gente vai para 3. Pessoal, número 3. Antes de realizar uma viagem de carro, em um dia cuja temperatura era de 30 graus Celsius, um senhor calibrou os pneus utilizando 3 atm de pressão. Quando chegou ao destino, depois de 5 horas de viagem, mediu novamente a pressão dos pneus e constatou 3,4 atm de pressão. Sabendo que a variação de volume dos pneus é desprezível, olha, viu uma informação importante, a variação de volume dos pneus é desprezível, marque a alternativa que indica a temperatura em que se encontravam os pneus. Então, ó, a gente já sabe que é uma transformação isovolumétrica, que o volume vai ser constante, né? Então, a gente vai desprezar o volume na fórmula. A gente já descobriu isso já lendo o problema, né? Mas aí a gente vai anotar as informações agora, tá bom? Ele falou, ó, antes de realizar uma viagem, em um dia cuja temperatura era de 30 graus Celsius. Então, antes de dele realizar a viagem, a temperatura inicial dos pneus era 30 graus Celsius. Pessoal, eu já sei que a gente vai trabalhar com a lei geral dos gases aqui, né? Então, a gente não trabalha com graus Celsius, a gente trabalha com Kelvin. Então, eu tenho que somar 273 no 30 para obter a temperatura Kelvin, que é 303. Então, 30 graus Celsius corresponde a 303 Kelvin, tá bom? Eu já somo direto. Que a gente poderia colocar naquela formulazinha, né? TC mais 273. TC é 30, 30 mais 273, 303. Mas eu já estou fazendo direto aqui, tá bom? Aí ele falou, continuando o problema, né? Um senhor calibrou os pneus utilizando 3 atm de pressão. Então, antes da viagem, ele calibrou os pneus. Antes de começar a viagem, ele calibrou os pneus. Então, e a pressão inicial desses pneus era 3 atm. Então, temperatura inicial dos pneus, 313 Kelvin. E a pressão inicial dos pneus, 3 atm. Foi o que ele calibrou. Quando chegou ao destino, depois de 5 horas de viagem, o tempo nem vai importar para a gente aqui, mediu novamente a pressão dos pneus e constatou 3,4 atm de pressão. Então, depois, no segundo momento, né, a pressão, ou então a pressão final, foi 3,4 atm. Aí, ó, sabendo que a variação de volume dos pneus é desprezível, então não vai importar para a gente. Marque a alternativa que indica a temperatura em que se encontravam os pneus. Então, ele quer saber a temperatura que se encontravam os pneus. Só que aqui não tem alternativa, tá, pessoal? Eu tirei a alternativa. Aqui a gente só vai descobrir a temperatura que se encontravam os pneus, né? Ele quer saber a temperatura que se encontravam os pneus. Aí, ó, a gente vai colocar isso naquela fórmula, né? Eu sei que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2, né? Eu escrevo a lei geral dos gases, só para a gente não precisar ficar decorando fórmula. Eu sei que o volume do pneu, a variação é desprezível, então eu corto o volume dos dois lados, né? Então, eu vou ficar só com P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, tá bom? Que nem eu falei, né? Que nem eu fiz nas outras. Aqui ele falou que o volume não varia, então eu corto quem? O volume, tá bom? Aí eu fico só com isso daqui.
P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, né? Aí aqui a gente só vai colocar os dados, tá bom? Ó, P1 vai ser igual a 3 ATM, né? Já vou colocar direto, tá bom? No lugar de P1 eu coloco 3. No lugar de T1 eu vou colocar 303, tá bom? 303 igual a P2 eu vou colocar 3,4, tá bom? Dividido por T2. T2 é o que eu quero descobrir, então eu vou deixar só T2. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. A gente precisa descobrir o valor de T2, né? Então, preciso isolar isso aqui. Aí eu vou passar isso aqui multiplicando para cá e vou levar o T2 multiplicando para lá, né? Tá dividindo, passa multiplicando. Esse aqui tá dividindo, passa multiplicando. Aí vai ficar 3 vezes T2 igual a 3,4 vezes 303, tá bom? Pessoal, o 3 está multiplicando T2, né? Então, se ele está multiplicando, ele pode passar para cá dividindo, certo? Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar T2 é igual a 3,4 vezes 303 dividido por 3. Aí, ó, T2 vai ser igual a 343,4 Kelvin, tá bom? Então, esse vai ser meu resultado. A temperatura final vai ser 343,4 Kelvin. Beleza? Essa vai ser minha temperatura em Kelvin. Se eu quiser colocar para graus Celsius, basta eu subtrair aqui 273. Aí a gente vai encontrar 70,4 graus Celsius. Mas eu encontrei aqui em Kelvin, né? Aí se a gente fosse transformar para graus Celsius, é só a gente colocar naquela formulazinha, né? Mas eu já tenho meu resultado aqui em Kelvin, tá bom? Pessoal, número 4, eu falo o seguinte: um recipiente indeformável, hermeticamente fechado, contém 10 litros de um gás perfeito a 30 graus Celsius, suportando a pressão de 2 atmosferas. A temperatura do gás é aumentada até atingir 60 graus Celsius. Calcule a pressão final do gás. Ele falou que o recipiente é indeformável, né? Então, o volume desse recipiente não vai variar, tá bom? E ele tá fechado, esse recipiente, né? Ele falou que contém 10 litros de um gás. Então, ó, esses 10 litros não vai variar, a gente desconsidera o volume, tá bom? Gás perfeito a 30 graus Celsius. Então, ó, eu sei que a temperatura inicial do gás vai ser 30 graus Celsius. Só que está em graus Celsius, eu tenho que transformar para Kelvin, né? Que a gente está estudando lei geral dos gases. Então, ó, 30 mais 273 vai dar 303 Kelvin, tá bom? Aí, suportando a pressão de 2 atmosferas. Então, a pressão inicial dele é 2 atm, tá bom? A temperatura do gás é aumentada até atingir 60 graus Celsius. Então, ó, num segundo momento, a temperatura é aumentada até atingir 60 graus Celsius. Então, a temperatura 2 vai ser igual a 60 graus Celsius. Só que tá em Celsius, tem que transformar para Kelvin. Aí vai ficar 60 mais 273. 60 mais 273 igual a 333 Kelvin, né? E ele quer saber a pressão final do gás, então ele quer saber a pressão 2, tá bom? Aí, pessoal, a gente vai colocar na fórmula, né? A gente tem essa formulazinha aqui, né? Lei geral dos gases, né? Para facilitar, a gente escreve ela. Aí a gente viu que o volume não vai variar. Então, se o volume não vai variar, eu vou cortar quem aqui? O volume, né? Então, eu posso cortar aqui. Eu corto o volume da minha fórmula. Aí eu vou ficar só com isso daqui, ó. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, tá bom? Aí eu continuo meu problema daqui, ó.
Minha pressão inicial é igual a 2 atm. Então, no lugar de P1, eu coloco 2. No lugar de T1, eu vou colocar 303. No lugar de P2, eu vou colocar 300. Não, no lugar de P2, eu não coloco nada, porque é o que eu quero saber. Então, continua lá, P2. No lugar do T2, eu coloco 333, tá bom? Pessoal, aí eu faço o seguinte, ó. Eu só vou levantar esse aqui. Esse aqui tá dividindo, vai passar para lá, multiplicando, tá bom? E aí eu passo para lá de multiplicando, aí eu vou obter isso aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 333 dividido por 303 igual a P2, tá bom? Aí eu vou inverter os termos, vai ficar o seguinte: P2 é igual a 2 vezes 333 dividido por 303. Aí, ó, eu vou ter o seguinte: eu vou multiplicar isso aqui e dividir por 303, tá bom? E isso aqui vai me dar 2,2. Então, ó, 2,2 atm. Essa foi minha pressão final, tá bom? É só multiplicar e dividir, tá bom? Aí isso vai me dar aproximadamente 2,2. Vai dar um número, acho que é 2,18, alguma coisa assim, 2,18, 2,187. Aí o arredondamento vai para 2,2 atm mesmo, tá bom? Então a pressão final, 2,2 atm. Pessoal, a número 5, ele diz o seguinte: um balão que contém gás oxigênio, O2, mantido sob pressão constante, tem volume igual a 10 litros, a 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, podemos afirmar que, aí ele dá as opções, né? A temperatura em graus Celsius dobra. Esse grau aqui saiu errado. Vou corrigir na folha de vocês. A temperatura em Kelvin dobra. A temperatura em Kelvin diminui a metade. Então ele dá umas opções pra gente, né? Da opção D também. Aí ó, a gente vai tentar analisar aqui o que acontece. Um balão que contém gás oxigênio mantido sob pressão constante, então a gente não vai considerar a pressão, né? A transformação isobárica, ela vai estar constante. Tem volume igual a 10 litros, então o volume inicial dele é igual a 10 litros, a 27 graus Celsius. Então a temperatura inicial desse gás é 27 graus Celsius. Se eu somar isso aqui com 273, eu obtenho a temperatura em Kelvin. E eu tenho que usar em Kelvin, né? Então, a temperatura inicial dele, 300 Kelvin. Se o volume for dobrado, então se o volume for dobrado, o volume 2 vai ser 20 litros, tá bom? Dobrou, né? Aí ele quer saber as opções abaixo, né? É mais relacionado à temperatura. O que acontece, pessoal? Eu só de observar, eu sei que eu já tinha passado na aula para vocês que quando o volume aumenta, né, quando a gente tem uma transformação isobárica, conforme o volume aumenta, a temperatura também vai aumentar. Então, se o volume dobra, a temperatura também vai dobrar. E aqui a gente trabalha com Kelvin, né? Então a temperatura também vai dobrar aqui, tá bom? Então, a temperatura Kelvin também vai dobrar. E eu já sei que é a letra B que vai dar por conta disso, tá bom? Porque o volume é diretamente proporcional à temperatura. Não sei se vocês já estudaram isso, né? Mas essa nossa fórmula aqui, se a gente cortar, né? Eu vou escrever ela aqui e vou mostrar para vocês. T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Pressão, posso desconsiderar, né? Porque é constante. Então, vai ficar só V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, certo? O que acontece? Eu não sei se vocês já estudaram grandezas diretamente e inversamente proporcional, né? Mas aqui, ó, o meu volume é diretamente proporcional à minha temperatura. Então, se o meu volume aumentar, a minha temperatura também tem que aumentar, tá bom? E se meu volume aqui de cima diminuir,
a minha temperatura também vai ter que diminuir para manter isso aqui constante, tá bom? Eu não sei se vocês já estudaram esse tipo de relação, né? Mas, se você não entendeu isso aqui, se a gente fizer o cálculo, a gente consegue encontrar o valor também. Aqui, ó, volume 1 é igual a 10 litros. Então, no volume 1 eu vou colocar 10. A temperatura 1 é 300, tá bom? 300. O volume 2 é igual a 20 sobre a temperatura 2. E é o que a gente quer descobrir, a temperatura 2, porque ele faz relação aqui, ó, só com temperatura, tá bom? A temperatura 2 é que eu quero descobrir. Aí, ó, eu vou fazer aquilo, né? Aqui tá dividindo, passa multiplicando. Aqui tá dividindo, passa multiplicando. Aí vai ficar o seguinte: 10 vezes T2 é igual a 300, que estava multiplicando. Estava dividindo, passou multiplicando. 300 vezes 20. O 10 está multiplicando, passa para lá dividindo, certo? Então vai ficar T2 é igual a 300 vezes 20 dividido por 10. Aí aqui, ó, eu posso resolver isso, né? Cancela aqui, só simplificando, né? Vai ficar 300 vezes 2 dá 600. 600 dividindo para 1 dá 600, não muda, né? Então, 600 Kelvin. Ou então, vocês podem fazer isso aqui direto, tá? Então, ó, a temperatura final é igual a 600 Kelvin. Pessoal, 600 Kelvin é o dobro de 300, né? 600 é o dobro de 300. Então, ó, a minha alternativa correta é a letra B, tá bom? É a letra B. Então, vou colocar aqui, ó, letra B, tá? Então, pessoal, eu percebi que a temperatura Kelvin, ela dobrou, tá bom? Então, se ela dobrou, é a letra B. E foi o que eu falei para vocês, ó. Se o volume final dobra, né? O volume final dobra, então a temperatura final também vai dobrar, tá bom? Porque aqui eles são diretamente proporcionais, né? Se um aumenta, o outro também tem que aumentar, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Essa é a correção das 5 questões que eu enviei para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Né? Se você não entendeu o que eu expliquei aqui, se você colocar as informações, você consegue perceber, tá bom? Aí, qualquer coisa, se vocês precisarem de mim, eu estarei lá no fórum. E até mais, tá bom? Até a próxima aula online ou, se Deus quiser, presencial.